Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desse domingo. E talvez aqui nesse canal, o último vídeo em que iremos abordar o tema Campeonato Brasileiro. Pelo menos é o último Acorda Vascão que a gente vai falar sobre uma partida de Campeonato Brasileiro do ano de 2024. Porque hoje, meu amigo, às 4 horas da tarde, o Vasco da Gama entrará em campo pela 38ª rodada do Brasileirão contra a equipe do Cuiabá. E olha, posso ser sincero, eu levanto as mãos para o céu e agradeço. Porque nós, como torcedores vascaínos, depois aí de 20, 21, 22, 23, 4 anos, pois exatamente 4 anos nós estamos fechando uma temporada calmos, tranquilos. Depois de 4 anos, o vascaíno volta a entrar em campo pela última rodada do Brasileiro sem sofrer. Porque em 20 a gente sofre, porque caímos para a Série B do Brasileirão. Em 21 a gente sofre, porque não subimos para a Série A do Brasileirão. Em 22 a gente sofre. No final temos a alegria do retorno, do acesso, mas foi até a última rodada, foi até o último suspiro. E no ano passado a gente sofre, porque nos livramos aos 36 minutos do segundo tempo da 38ª rodada com um gol de Serginho Kossofo contra o Red Bull Bragantino em São Januário. Então hoje, nesse dia 8, hoje, nessa 38ª rodada de Brasileiro, o vascaíno estará tranquilo, calmo, com a vaga segurada da Sul-Americana e olhando apenas para a 9ª colocação do Brasileiro, com a possibilidade de, estando na 9ª colocação, se classificar direto para a terceira fase da Copa do Brasil de 2025. E é claro, né, meu amigo, a gente vai falar muito sobre isso aqui com vocês, vamos falar sobre o Brasileiro, vamos falar aí sobre o rival que vai cair para a Série B, vai pagar a Série B que eles estão devendo. Alô, Fluminense, você vai cair, Fluminense. A gente vai falar sobre isso. Então vai trazer muitas outras novidades, vamos falar aqui sobre esse grego, né? Evangelos Marinakis. Esse grego que, sinceramente, tomou conta aí do coração da torcida Cruz Maltina. Vamos falar sobre PEC brilhando em território norte-americano. Meu amigo, é o seguinte, temos muitas novidades, muitas informações. Um vídeo aí, assim, posso te dizer, tá? Imperdível. Imperdível para você. Então, é claro, dito isso, antes de começar aqui esse Acorda Vascão, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, meu amigo torcedor, pô, você aí que está do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vascaíno, não perca tempo, né? Tá perdendo tempo. Então, venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Olha só, é o seguinte. Por exemplo, esse daqui foi o nosso Boa Noite Gigante de ontem. Primeiro, se você não viu, corre lá para dar uma conferida. E aí, o que você vai fazer? Aqui, ó. Aqui é simples. Inscreva-se. Para você ser um inscrito do canal do Gigante Vasco. É rápido, é fácil, é simples. Você não pagou nada, não teve trabalho, só apertou num botãozinho e ajudou o nosso canal. E aí, é claro, além disso, a partir do momento que você apertou na palavrinha inscreva-se, aperte no sininho de notificação. Aperte em todas. E larga o dedo aqui, ó, no like. Larga o dedo no like. Cadê? Vem like, vem joinha. Puf. Aí é isso, rapaziada. Se inscreve, ative o sininho de notificação e larga o dedo aí no like. Pra você que não sabe também, nós estamos aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, conto muito aí com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Fechou? Vambora? Vamos juntos chegar aí a essa marca dos 143 mil inscritos? Conto com você, hein? Vê lá. Quero mandar um abraço especial aqui rapidamente, rapidinho. Mandar um abraço pro Raimundo de Souza. Raimundo Souza, perdão. Membro aqui do canal, que mandou um valeu demais no nosso Boa Noite Gigante de ontem. Aliás, nosso Fala Gigante de ontem, no valor de R$5. Mandou um valeu demais aí no nosso canal, ajudou o nosso crescimento, ajudou o nosso canal
Então, Raimundo, tamo junto, tá? Obrigado mesmo. Grande abraço aí, irmão. Saudações vascaínas pra você. Obrigado por todo o apoio que você sempre dá aí ao nosso canal. Show? Bora então, né? Agora sim, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero começar aqui primeiramente com vocês esse Acorda Vascão, falando sobre Gabriel Peck. Meu amigo, Gabriel Peck ontem à noite foi o grande campeão da MLS. Peck foi o campeão da Major League Soccer, a liga do futebol norte-americano. No seu primeiro ano dos Estados Unidos, Gabriel Peck se sagrou campeão vestindo a camisa do Los Angeles Galaxy, sendo aí um dos grandes destaques da equipe norte-americana. Gabriel Peck, para você ter noção, ele fecha a temporada de 2024, fecha a liga, a Major League Soccer, a liga do futebol norte-americano, tendo 34 participações em gols, sendo aí o principal atleta, o principal jogador da Major League Soccer em número de participações em gols, com as 34 participações. O surreal ele fica à frente, gente, com relação aos seus números, de ninguém mais, ninguém menos do que Lionel Messi. O Messi, ele fecha a temporada com 32 participações em gols, e o Peck com 2 participações em gols a mais. O Peck fecha o ano com 19 gols e 15 assistências, disputando a MLS no futebol norte-americano. Peck com números melhores do que Messi. Quem diria, né? E assim, é muito louco, o futebol é muito louco. O Peck tão criticado, tão mal falado por parte da torcida do Vasco, virou rei do futebol norte-americano, né? As loucuras, são as loucuras do futebol. Ao Peck, é claro, a gente deseja todo sucesso, lembrando, e como a gente trouxe aqui a vocês nesses últimos vídeos, o futebol europeu tá de olho no Peck. Arsenal, Liverpool e alguns outros clubes de futebol europeu estão interessados na contratação do jogador e deve vir aí com tudo nessa próxima janela de transferência para tirar o Gabriel Peck do Los Angeles Galaxy, e o Vasco tendo 30% aí dos direitos econômicos do jogador, pode ganhar uma farpelinha muito legal da venda do Cria. Show, vascaíno? Deixa aí, é claro, também a sua opinião nos comentários, né? Se você se arrepende de ter vendido o Peck aí por mais ou menos 50 milhões de reais pro futebol norte-americano. Será que não valeria a pena ter vendido por um pouquinho a mais? Deixa aí a sua opinião. Enfim, quero falar aqui com vocês, antes de entrarmos no assunto sobre o jogo de hoje entre Vasco da Gama e Cuiabá, quero falar sobre Evangelos Marinax com vocês nesse Acorda Vascão, né? Esse grego que, olha, como eu sempre falo aqui, né? Esse grego que já ganhou o coração da torcida do Vasco da Gama, a cada hora que passa vem surpreendendo mais, né? Um grego aí que quer muito, um grego que tá conversando, um grego que tá desenvolvendo um projeto esportivo legal para o nosso Vasco. E um grego que é aguardado na cidade carioca, né? Ontem a gente trouxe aqui a vocês no Fala Gigante, o próprio jornalista Jorge Nicola, que foi o primeiro a dar informações sobre Evangelos Marinax, também trouxe essa mesma notícia na noite de ontem, sábado, de que a expectativa é que o quanto antes o grego desembarque em terras cariocas, próprio grego, tá? O próprio Evangelos Marinax, para negociar rosto a rosto, cara a cara, com o presidente Pedrinho a compra da Vasco da Gama SAF. Ele tá muito afim, ele quer muito, sabe do potencial do Vasco. O Vasco é um clube que se assemelha aos ideais do grego para o futebol de um modo geral, uma grande torcida, causas sociais, a questão de o Vasco da Gama ter total associação com o mar, nome Vasco da Gama, a caravela que compõe o escudo, tudo isso tem um envolvimento com a família de Evangelos Marinax, então ele está encantado com o Vasco, ele quer o Vasco de todas as maneiras possíveis. E a expectativa é que as coisas avancem aí daqui para frente. Por quê? Porque ele quer muito. Mas não vim falar sobre isso em si, nesse Fala Gigante, porque isso a gente sempre comenta. Quero falar com vocês nesse domingo o desempenho esportivo que teve os clubes de Evangelos Marinax ontem, no sábado. Todos os 3 clubes do conglomerado do grego entraram em campo. Olympiacos, pelo campeonato grego, enfrentou a equipe do Volos em casa ao meio-dia. Venceu. O Olympiacos venceu a partida pelo placar de 3-0 e com a vitória se manteve na liderança do campeonato grego, tendo 14 vitórias, aliás, 9 vitórias em 14 jogos. Já ontem tivemos aí o Nottingham Forest,
que é uma aquisição muito valiosa para o grego da Premier League. Lembrando, Nottingham Forest, clube que o grego compra no ano de 2018, leva a Série A do campeonato inglês depois de tantos anos e tem como principal objetivo nesse momento colocar o Nottingham Forest no tal do Big Six do futebol inglês. São aqueles 6 clubes que chamam mais atenção no mundo da Inglaterra, os 6 primeiros da Inglaterra, e está conseguindo. Nottingham Forest, com o resultado de ontem, ficou na 5ª colocação da rodada, com 7 vitórias em 15 jogos e 25 pontos conquistados em 45 disputados. E o resultado ontem foi impressionante. No Old Trafford, no Teatro dos Sonhos, Nottingham Forest venceu ninguém mais, ninguém menos do que o Manchester United pelo placar de 3-2. E ainda tem gente que não quer esse grego no Vasco da Gama. Ai, ai, vascaíno, tem que rir, é muita loucura, né? E o pior resultado foi do Rio Ave. Rio Ave, nova aquisição do Marinax, né? Uma aquisição que foi feita agora, no início desse ano, que ainda está dando seus primeiros passos, galgando seus primeiros passos. É o 9º colocado, está numa posição considerável do campeonato português, mas perdeu ontem para o Santa Clara, que é hoje o atual 4º colocado, tá? Do campeonato português, pelo placar de 1-0. Show, vascaíno! Deixe a sua opinião nos comentários. O grego é ou não é a principal opção para o Vasco? Coloque aí que eu quero ouvir a sua opinião. Show? Vamos virar a chave? Vamos falar de Vasco? Vamos falar de Vasco Cuiabá? Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Porque hoje, Clube de Regatas Vasco da Gama entrará em campo pela última vez no ano de 2024. É, meu amigo, acabou. O ano chegou ao fim. Um ano que a gente começou cheio de expectativas, com Ramon Dias, Emiliano. Aí a gente se frustra muito com uma janela mal feita. A gente se frustra mais ainda com a eliminação para o Nova Iguaçu. A gente se frustra mais ainda com a goleada para o Criciúma e com a queda do Ramon Dias e do Emiliano. Ali eu acho que o vascaíno olha um pro outro e fala, deu ruim, iremos cair para a Série B. Todo vascaíno, em um momento de 2024, ele tinha certeza que iria cair. Eu tive essa certeza. O vascaíno se frustra com o Álvaro Pacheco. Ali eu tinha certeza que o Vasco cairia para a Série B. Temos um momento de alegria com o Paiva, um momento de alegria com a semifinal da Copa do Brasil. E voltamos a nos frustrar de novo, depois de 15 partidas sob o comando do Paiva e apenas 2 vitórias. Mas fechamos um ano pelo menos assim, bem, sem chance de cair, com 47 pontos, quem diria. Na 10ª colocação do Brasileiro, quem diria. E com possibilidade de chegar à 9ª colocação, caso o Vasco vença sua partida e o Cruzeiro perca o seu jogo. O que não é, sinceramente, muito difícil. O Vasco até, teoricamente, matematicamente, chega hoje vivo ainda até para uma Libertadores. Só que a questão do saldo de gols é o que impede. O Vasco tem 47, o Bahia tem 50. O Vasco tem 11 vitórias, salvo engano, o Bahia tem 12. Eu sei que é uma vitória de diferença. Então, Vasco vencendo e o Bahia perdendo, o Vasco empata no número de vitórias, empata no número de pontos, mas aí perde no critério de saldo de gols. O Vasco teria que tirar 12 gols de diferença para conseguir uma classificação para a Libertadores. É impossível, é impossível. Parece que um crime viesse a ser cometido hoje. Mas o Vasco hoje foca nessa 9ª colocação, que é importante, pois dá ao Vasco da Gama na temporada de 2025 uma vaga direta para a 3ª fase da Copa do Brasil e financeiramente é melhor para o Vasco terminar na 9ª do que na 10ª colocação. E ontem aconteceu no CT Moacir Barbosa o último treino. E o Vasco vai a campo, né? O Vasco levou, para Mato Grosso, como está aparecendo aí na imagem a vocês, esse grupo. Essa daí é a lista de relacionados do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco, ele viajou para Mato Grosso com os seguintes nomes: Alex Teixeira, no topo da lista. Bruno Lopes, relacionado para a partida. Felipe Coutinho também está presente. Maxime Domingues, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, terceiro goleiro, Paulinho, Paulo Ricardo, Paier, Uma Rodrigues, Rayan, Esforza, Souza, Verrete e Vitor Luiz. Exatamente essa é a lista de relacionados do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Cuiabá nessa noite de hoje. Com relação a novidades,
Quem é Paulo Ricardo, Lucas? Paulo Ricardo, que apareceu na lista de relacionados, é o Paulinho, lateral direito da base Cruz Maltina, jogador que é considerado aí uma das maiores promessas da nossa base, que infelizmente, né, não vem tendo muitas oportunidades e por conta da suspensão de Paulo Henrique, o Paulinho recebeu a oportunidade, o Paulo Ricardo, nessa última rodada de Brasileirão. Além do Paulo Ricardo, temos também, é claro, a presença do Paulinho, que novamente está na lista de relacionados. Temos também a presença aí do Vitor Luiz, que está de volta à lista de relacionados por conta da suspensão do Lucas Piton. Foi o terceiro cartão amarelo nesse último jogo em São Januário contra a equipe do Atlético Mineiro. E temos a ausência novamente do Emerson Rivaldo Rodrigues. O Emerson Rodrigues já está de férias. O atacante colombiano ficou novamente fora da lista de relacionados para essa partida de hoje contra Cuiabá. Importante lembrar que durante a semana aí a gente teve a informação que, após ter ficado de fora da partida contra o Atlético Mineiro, o Emerson Rodrigues ele deu de maluco. Essa é a realidade. Deu de maluco e foi cobrar o Felipe. Emerson Rodrigues cobrando o Felipe Maestro, dos maiores ídolos da história do Vasco da Gama, por ter ficado de fora da lista de relacionados. Ele cobrou o Felipe e parece que o Felipe não gostou e automaticamente ficou de fora de novo. Pediu para tomar e tomou. Então, Emerson Rodrigues aí não viajou para o Cuiabá, férias. Tchau para Emerson Rodrigues, só se representa para 2025. Vasco que vai se representar em dois momentos diferentes. Uma parte vai se representar ainda nesse ano, dia 28 ou 27 de dezembro, o elenco vai estar aqui no CT Moacir Barbosa já se representando. E a outra parte irá se representar apenas no ano que vem. Por quê? Porque o Campeonato Carioca começa no dia 13 de janeiro. Então o Vasco precisa ter pronto um time para estrear no Carioca dia 13. E aí o time principal do Vasco da Gama deve estrear, estreará apenas na quarta ou na quinta rodada, que é quanto o regulamento da FERJ permite, né? Há uma data limite aí para que os jogadores, os principais jogadores não entrem. Depois tem um determinado momento que a FERJ obriga os principais atletas de cada clube entrem em campo. Então a expectativa é essa. O Vasco se representa aí nesse próximo dia 28, muito provavelmente com os crias, né? Bruno Lopes, JP, talvez o Adson, talvez o Paulinho, talvez o Estrela, jogadores que acabaram não conseguindo em 2024 desempenhar por conta das lesões, então eles podem talvez se representar um pouquinho antes para ter uma condição física melhor para a temporada de 2024 e depois ali em meados de janeiro, aí sim, todos do elenco principal retornam às atividades. Mas, enfim, vamos focar hoje, né? Porque hoje às 4 horas o Vasco vai jogar esse último jogo, com o Felipe como técnico interino. Felipe não poderá contar com dois jogadores importantes, como a gente já trouxe, o PH, o Paulo Henrique e o Piton, quanto das suspensões. Por esse motivo, Vitor Luiz e Paulinho estiveram presentes e são as novidades nessa lista de relacionados. No entanto, a tendência é que o Paulinho e o Vitor Luiz fiquem no banco de reservas. Por quê? Porque o Vasco deve ir a campo nas suas laterais com o Leandrinho na lateral esquerda e o Puma Rodrigues na lateral direita. Então, com isso, a expectativa é que o Vasco repita a mesma escalação que entrou em campo nessa última quinta contra o Atlético Mineiro, né? A tal da árvore de Natal, como vem se falando no meio da torcida vascaína de Felipe Maestro. Um 4-4-2, né? Um 4-3-1-2, melhor dizendo. Com o Léo Jardim no gol, Puma, João Vitor, Léo e Leandrinho na zaga, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Jair no meio, essa trinca de volante, Coutinho à frente dessa trinca de volante e uma dupla de ataque, Alex Teixeira e Pablo Verratti. Um time que deu muito certo contra a equipe do Atlético Mineiro nessa quinta e, é claro, dessa vez Felipe tenta repetir aí essa escalação para que novamente o Vasco possa conquistar os 3 pontos contra o Cuiabá e fechar bem esse ano de 2024. Tá animado? Tá confiante? Vai dar Vasco? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui, tá? Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse domingão. Já já a gente vai estar de volta com Fala Gigante na parte da tarde ou com uma livezinha de pré-jogo. A gente fecha aqui hoje, né? O pós-jogo do Gigante, o pós-jogo de Vasco e Cuiabá. Fechou, Vascaíno? Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.